Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E hoje a gente vai fazer um episódio case, né? Sempre o tipo de episódio que eu gosto bastante, que a gente aprende na prática o que as empresas estão fazendo com serverless, né? Quais são os seus cases, os problemas que estão procurando resolver com eles. Então é sempre bem legal. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho melhor o case do Hospital Albert Einstein, né, que está utilizando serverless. Inclusive, o Albert Einstein foi considerado recentemente, né, uma das empresas mais inovadoras do Brasil, então isso é super legal. Acredito que vai ser um episódio bem legal, bem rico aí para a gente. E para fazer, né, esse bate-papo, eu estou com o Roberto Alves, que ele é coordenador de tecnologia e produtos digitais lá no Albert Einstein. Tudo bem, Roberto? Como é que tá? Fala, Evandro, tudo ótimo por aqui. Quero dizer que é um prazer finalmente estar aqui nessa mesa de alta qualidade, um dos caras que mais falam de serverless aqui no nosso país, então estou bastante feliz e empolgado de ter esse tempo de qualidade com vocês. Legal, legal. Obrigado aí por topar fazer esse bate-papo aqui, né, no podcast. E vamos se divertir, vamos falar de serverless, que é o objetivo aqui, né? Mas antes, né, como é tradição aqui do podcast, antes de falar, né, do episódio, queremos conhecer, né? Os ouvintes também querem conhecer um pouquinho mais o Roberto. Então, quem que é o Roberto? Qual que é o teu background aí? E até quando que tu entrou nesse mundo de serverless e como é que foi essa tua entrada, né, no mundo de serverless? Ah, legal. Bom, cara, falando um pouquinho sobre mim, eu entrei no mundo do desenvolvimento de software, sendo um pouco mais preciso, quando eu tinha 14 anos. Então, comecei um pouquinho cedo e desde então eu gostei bastante. E decidi ali que ia seguir carreira um pouco mais para frente, né? Não nos 14 anos, mas um pouquinho mais para frente. E desde então eu sempre gostei bastante de ser um cara generalista, mas com algumas especialidades. Então, desenvolvimento web, mobile, front, back-end, eu tenho um conhecimento geral assim, mas o que eu gosto mesmo é de arquitetura de software, back-end, ainda apesar de hoje eu ocupar um cargo de gestão, né, como você já disse, de coordenação aqui no Hospital Albert Einstein, ainda gosto de codar, principalmente nos tempos livres, né? Profissionalmente não tanto, as reuniões tomam bastante a agenda, mas como hobby mesmo é algo que eu gosto de fazer bastante. E acho que esse é o legal, né? Quando a gente encontra uma carreira que a gente gosta, a gente usa até como hobby. E aí, falando sobre serverless, cara, eu comecei em serverless em 2010, não, em 2020. Comecei por Lambda, né? Acho que 90% das pessoas vão falar isso. É a porta de entrada das pessoas no serverless. Exatamente. Então, aqui no Einstein, a gente tem um parque tecnológico bastante diversificado, mas as aplicações que eu cuido, e desde a época que eu era desenvolvedor aqui, elas sempre foram cloud first, e a gente usa muito a AWS, né? Então, eu já conhecia muitos serviços da AWS, já tinha trabalhado bastante com o Lambda até antes de 2019, mas sabe quando você trabalha porque você pega ali, lê o Hello World, vai e sabe o basicão e vai seguindo? Aí, final de 2019 ali, eu já tinha colocado como uma das ambições ali pro 2020 entender um pouquinho mais sobre esse tema. E 2020, quando eu lembro até hoje, foi mais ou menos quando começou a pandemia, que começou o lockdown, só aqui de São Paulo, né? E aí, cara, acostumado a acordar um pouco mais cedo para ir para o trabalho presencial, falei, tenho tempo livre agora, né? Aí eu comecei a estudar um monte de temas assim que estava engavetado, acordando mais cedo, então acordava, tomava café da manhã, ia estudar, depois já começava o dia trabalhando. E o primeiro tema que eu comecei a estudar foi serverless. Então, assim, fui entender mais profundamente como que funcionava essa arquitetura, modelo computacional, o porquê a Lambda se sobressaía, como que era o funcionamento de outros serviços. Então, assim, fui entender serverless no contexto geral e não só aquele pedacinho de Lambda que eu já conhecia. E aí, entender esse contexto geral favoreceu muito o entendimento de functions também, né? Mas foi essa porta de entrada, né, que eu tive com o serverless. Então, de maneira geral, conheci no trabalho com códigos que já existiam
e aí eu tive que aprender porque eu ia mexer mesmo, mas aprofundar mesmo, assim, imergir no tema foi em 2020, com um pouco de ajuda da pandemia. Legal. E me identifiquei, né, sobre a gente encontrar algo que a gente gosta, né, e que a gente faz isso por hobby, porque hoje eu jogo com as crianças, né, por exemplo, Minecraft, e eu tô fazendo um monte de nerdice agora em AWS com eles e tal, então realmente encontrei também, né, aquilo que eu gosto, é meu hobby e virou trabalho também, né, então isso Isso é muito legal, realmente é, cara. isso é muito legal, né. Mas aqui para a gente entrar um pouquinho, né, entender o case do Albert Einstein, né, acho que uma coisa que é curiosa, acredito que as pessoas que estão ouvindo o podcast já devem ter ouvido falar sobre o Hospital Albert Einstein, né, uma instituição extremamente tradicional, né, muito conhecida no Brasil, mas talvez o que talvez causa um pouco de curiosidade é o fato de puta, o Hospital Albert Einstein usando arquitetura serverless, né? Por que o hospital está desenvolvendo soluções, né, a níveis tão modernos, né? E até é considerado, né, como eu comentei antes, uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Então, acho que antes de entrar até no tema, aqui no case, eu queria ouvir um pouquinho de ti. O que o Albert Einstein faz, né? E por que tem, né, uma área de tecnologia, de desenvolvimento mesmo, né, propriamente dito, dentro de casa? Legal. Cara, o Einstein, ele é muito grande, assim. Antes de eu entrar, fazer parte, né, da instituição, eu já imaginava que pelo nome, né, ele era muito grande, mas depois que eu entrei, comecei a fazer parte da instituição, isso lá em 2018, faz um tempinho já que estou aqui no Einstein, eu tive um pouco mais de know-how, assim, de entendimento do que é o Einstein. Então, assim, ele é muito grande. Ou, para fins comparativos para a galera, né, o Einstein, ele tem mais de 22 mil colaboradores, esses colaboradores internos, né, contando terceirizados. Então, assim, o Einstein, ele nasceu como um hospital. E até hoje, quando a gente fala o nome Albert Einstein, a gente imagina um hospital. Mas hoje o Einstein ele evoluiu para o que a gente chama de um sistema de saúde. Então, para fins didáticos, né, quando a gente fala sistema de saúde, tem o SUS, que exemplifica muito isso, né? Então, o SUS, para quem não sabe, né, é Sistema Único de Saúde, que é da nossa rede pública aqui do Brasil. Então, qual é a diferença de um hospital para um sistema de saúde? Um hospital ele trabalha alta complexidade, então internação, cirurgia, atendimentos dessa complexidade que aqui dentro do nicho da saúde a gente chama de alta complexidade. Quando a gente está falando de sistema de saúde, ele embarca o 360 da saúde da pessoa. Então, bem-estar, saúde mental, ambulatório, medicina diagnóstica, embarca todo esse contexto. E por que eu estou dando essa explicação para depois falar como que a gente chegou a nível de usar serverless? Como o Einstein vai evoluindo muito e se tornando esse sistema de saúde, a gente tem muitos sistemas de prateleira, né, que são os sistemas de mercado. Então, o Einstein, o laboratório do Einstein tem um sistema de mercado que é especialista no tema, né? Então, a gente tem várias áreas que têm os seus sistemas de prateleira de mercado que já são referências naquilo. Mas por se tornar um sistema de saúde, a gente precisa cada vez mais interoperar esses dados. Porque o mesmo paciente que está passando na minha medicina diagnóstica para fazer um exame de Covid, entre aspas, daqui a pouco ele está indo lá no meu hospital fazer uma internação e é importante para o médico saber que ele teve aquele exame, né? Muito mais importante, inclusive, na época da pandemia do que agora, mas esse mesmo exemplo funciona para qualquer outro tipo de exame ou até para outros casos. Então, o paciente ele está passando com um clínico geral. É importante ele saber que ele estava na minha reabilitação porque ele machucou o tornozelo. Mesmo se tratando de sistemas de prateleira de mercado, na maioria das vezes, não é para 100% dos casos, é importante que essas informações saiam desse sistema e vá do sistema A para o sistema B. E quando a gente está falando de interoperar essas informações, esses sistemas não garantem isso por si só, porque foge do by the book deles. Então aí entra o time de tecnologia do Einstein. Hoje o Einstein conta com um time interno de mais de 500 pessoas de tecnologia, é um time bem grande. Então eu estou dando esse case, né, que como a tecnologia hoje ela faz parte do core business do Einstein, né, como é fundamental para essa evolução do que o Einstein se propõe, que já passou de simplesmente ser um hospital. E consecutivamente também
falando sobre serverless, etc., a gente tem os nossos sistemas próprios, né? Então, a gente tem sistemas internos para profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, etc. Temos o sistema próprio, que é desenvolvido dentro de casa para os nossos pacientes. Então, se você abrir a Apple Store, Google Play e pesquisar por Hospital Albert Einstein, vai ter alguns aplicativos que nós desenvolvemos dentro de casa. O Einstein também, não sei se todo mundo conhece, mas tem uma faculdade de saúde, né, com cursos de medicina, enfermagem, nutrição e por aí vai. Então, também temos softwares para alunos. Então, a gente tem softwares disponíveis principalmente para esses três nichos, né? Profissionais de saúde, pacientes e alunos. Sem falar de alguns sistemas internos também para colaboradores. E a gente acaba utilizando diferentes tecnologias, né? De acordo com a necessidade e com o contexto de negócio de cada solução que está sendo desenvolvida. E muitas dessas soluções se baseiam em tecnologia serverless. Legal, bacana. Pô, muito legal. E eu, particularmente, não tinha essa dimensão do tamanho dessa tecnologia dentro do Einstein, né? Até para a gente já ter se esbarrado e conversado algumas vezes, eu comecei a ter um pouquinho mais de dimensão até por conta de ti mesmo, né? Mas agora aqui conversando, é realmente muito grande, né? Algo que de fora é difícil tu ter essa noção, né? Muito legal. E tu falou bastante sobre essa questão de interoperar, né, as aplicações, né? E eu lembro, né, que vocês tiveram, tá, no Serverless Days São Paulo, né, um evento que a gente organizou em 2023, né, a primeira edição na América Latina, e falaram muito sobre isso, inclusive, né, levando case de serverless para mostrar como que o Albert Einstein fez para interoperar, né, todas essas aplicações, né? Então realmente foi um case bem legal, né? E aí, acho que tu já até deu uma pincelada aqui, né? Tu falou que tem algumas soluções que usam serverless e tal, né? Acho que a primeira pergunta que eu teria para ti é sobre como que se deu, né, essa tomada de decisão para usar serverless, né? Vocês já tinham convicção disso? Foi um bench, né? Como é que vocês optaram, né, em utilizar usar serverless, né, para desenvolver essas soluções? Talvez até esse case da interoperabilidade, né, seja um legal para a gente explorar um pouquinho mais, né? Legal. Não, bacana. De maneira geral, quando a gente vai desenvolver uma nova solução, um novo sistema aqui interno, né, a gente passa por alguns níveis a nossa tomada de decisão, né? Então, começando, por exemplo, pela proeficiência do próprio time que vai desenvolver isso, né? Hoje em dia é mais comum, né? A maior parte dos desenvolvedores já estão habituados com tecnologia serverless, mas se a gente voltar uns 3 anos aí atrás, não era tão comum, né? Então, essa barreira foi um pouco já superada. E aí tem alguns outros fatores que influenciam fortemente a nossa tomada de decisão, né? A primeira que eu diria é demanda, né? Então, escala. Por exemplo, a gente vê muitos cases, né, da galera refatorando sistemas antes da Black Friday para serverless, porque aguenta a pancada, né? Vamos dizer assim. Então, quando é uma aplicação que a gente está desenvolvendo num contexto que a gente já sabe qual vai ser a demanda que ela vai receber, fica até mais fácil decidir entre serverless ou não serverless. Mas quando a gente está desenvolvendo uma aplicação para um cenário que ainda tem uma certa nebulosidade, uma certa incerteza, e uma coisa é ter uma incerteza quando a gente assim está desconfiado de que vai ser muito ou muito mesmo. Quando é pouco ou pouquíssimo, tá tranquilo, né? Mas quando é muito ou muito mesmo, acaba que serverless é um forte candidato, né? Porque tem toda essa questão da alta disponibilidade e da escalabilidade que o nosso provedor de cloud, né, por qualquer que seja, ele garante isso para nós, né? Então traz uma segurança muito grande, principalmente quando a gente está trabalhando em operações que são muito sensíveis, né? Então, por exemplo, aqui no Einstein, tem operações que a gente está falando do médico estar prestando apoio diretamente para o paciente. Então, assim, ficar fora do ar milésimos, às vezes, pode trazer um malefício muito significativo. Talvez não seja para milhares de pessoas, se for poucos segundos, mas eventualmente uma pessoa tem um impacto muito grande quando a gente está falando de saúde, né? Então, essa questão de demanda também é um forte candidato, que a gente avalia quando a gente está passando por esse processo de tomada de decisão. Custo também, né? Então,
que atire a primeira pedra quem não se preocupa com custo quando a gente está falando de ambiente cloud, né? Então, o serverless, ele, quando mal usado, né, pode até ter conotações negativas de custo, mas quando bem usado, te traz uma previsibilidade alta e, em geral, sai mais barato do que você ter servidores dedicados, né? Uma vez de que você é cobrado somente pelo quanto você usa e não por ter uma dedicação exclusiva o tempo todo daquele recurso em cloud, né? Então, acaba passando por isso, né? Tem alguns outros critérios que a gente acaba olhando também, como a governança disso, o monitoramento, mas aí acabam que são coisas que dentro de um contexto de arquitetura bem estabelecidos, acaba não tendo uma grande vantagem ou desvantagem de uma aplicação em um outro modelo computacional. Mas eu diria que a gente passa por essas três principais avaliações, né? Então, a proeficiência do time, né? Recapitulando, que vai manusear essa aplicação, né? Que vai desenvolvê-la, custo, e também a escala que ela pode ter, né? Legal. Boa, até anotei aqui, né, monitoramento, porque eu vou puxar esse gancho depois para entender contigo, muito até por conta dessa criticidade mesmo que tu trouxe, né, de alguns cenários, né, de estar desenvolvendo uma solução de saúde, né, como tu comentou. Então, depois eu vou puxar um pouquinho esse gancho, né, mas eu entendi que esse racional, né, para tomar decisão, ele permeou, né, a decisão para soluções que já tem, e esse é o racional que vocês usam para qualquer nova solução, então, que vai nascer dentro do Einstein, né? Então, faz todas essas análises. Então, tanto o que já foi decidido lá atrás, quanto os novos, né, seguem essa linha, correto? Perfeito. Legal. Aí para a gente entender, né, para começar daí materializar um pouquinho, né, para mim e para os ouvintes aqui, né, como é que é mais ou menos essa arquitetura, né, esse desenho e talvez antes ainda disso, né, qual que é o problema, né? E aí acho que o case de interoperabilidade é um que é bacana, né? Quer explorar um pouquinho, né, qual que era o problema ali que vocês tinham e essa decisão e como que é mais ou menos esse desenho? A gente não tem apoio visual aqui no podcast, né? Mas talvez contar um pouquinho de como que é essa arquitetura e qual que é a complexidade e as necessidades dele. Não, claro. A gente vai no apelo auditivo. É isso aí. Bom, maravilha, vamos lá. Falando desse case que a gente construiu, a gente, quando apresentou num evento recentemente, a gente até apelidou ele formalmente de interoperabilidade em healthcare com serverless, né? E aí, só dando um passo para trás para garantir que todo mundo está nivelado quanto a isso, o que a gente chama de interoperabilidade, né? É um termo que eu passei a ter mais costume de ouvir e de falar quando eu passei a interagir dentro do contexto de saúde, né? Eu trabalhei em alguns outros setores da economia antes de vir para cá, principalmente bancário, e até então não estava tão habituado com esse termo. Mas interoperabilidade, se a gente for procurar uma palavra que traduza de uma maneira simplória, a gente pode interpretar como integração. Então, é transacionar, né, a informação do ponto A para o ponto B. Só que quando a gente está falando de interoperabilidade, naturalmente a gente está falando de padrões de comunicação. Então, tem o HL Certifier, tem o LOINC, existem vários padrões dentro da saúde que garantem como você vai interoperar aquele respectivo dado. Então, para que quando a gente vai, por exemplo, transacionar um prontuário de um paciente, né, o número de um prontuário, todo mundo esteja no atributo que foi combinado para aquele nome de prontuário. É aquela velha dificuldade, né? Um vai escrever prontuário PRT, que é resumido, né? Outro vai escrever prontuário em inglês, outro prontuário em português. Então tem esses padrões de mercado, né? O mais famoso é o HL Certifier, que ele vem e ele traz essa padronização de como as informações vão ser transacionadas do ponto A para o ponto B. Então, agora puxando, né, dado esse contexto, puxando para o nosso case aqui dentro do Einstein, a gente tem uma solução que é utilizada pelos médicos no consultório, então é num contexto ambulatorial, e, e um médico, quando ele está num consultório, o paciente vai passar lá com ele, vai falar, olá, doutor, aí o doutor vai fazer um monte de perguntas, né, quem nunca respondeu, você tem alergia, cirurgias, medicamentos de uso contínuo, antecedentes, todas aquelas perguntas, né? E muitas vezes a gente não imagina,
mas o médico, ele preenche isso num sistema, e assim como eventualmente eu e você trocamos de sistema bancário, porque o sistema bancário que surgiu agora, ele tem uma usabilidade melhor, tem benefícios melhor, o médico ele também pode trocar a ferramenta do dia dele, do dia a dia dele, que é justamente onde ele está registrando esses dados de saúde. Então, existem muitas soluções, né, que a gente chama de prontuário no mercado, é um mercado com bastante alternativas para o médico usar, e é natural que, por exemplo, sistemas que estão há 20, 30 anos aí, talvez não atendam tão bem hoje, se não acompanharam as evoluções que naturalmente o mercado vem sofrendo, né? É aquela velha história da Blockbuster e da Netflix, né? Então, se você vai acompanhando as evoluções, sua empresa, sua solução, ela naturalmente evolui. Então, o Einstein desenvolveu um sistema próprio de prontuário para oferecer para os médicos de consultório aqui da nossa instituição. Então, quando o médico chega no Einstein, muitas vezes ele já tem um prontuário próprio, seja um que ele contratou, seja um que ele herdou, seja um que ele já desenvolveu, seja o papel que ele ainda usa, assim, já teve tudo que é caso que Entendi tudo. possível e imaginado. Então, só que o que acontece? Imagina assim, aquele médico, ele está há 5 anos, ele está há 10 anos, há 15 anos, registrando todas as evoluções de todos os pacientes dele naquele mesmo software, naquele mesmo prontuário. E aí ele chega aqui no Einstein, o Einstein pode estar oferecendo um prontuário, um software de prontuário melhor, com uma melhor usabilidade, com mais recursos, mas se ele perder aquele histórico, ele não vai migrar. Então, e aí nasce o nosso case, né? Quando a gente criou indo um pouco mais didático agora e mais rápido, né? A gente criou uma solução para que o médico que já tem uma solução de prontuário, um software onde tem uma série de registros clínicos feito, ele consiga migrar desse software para o nosso software aqui que a gente desenvolveu internamente no Einstein. Só que assim, quando a gente estava idealizando essa solução, acaba passando por todos esses pontos que a gente conversou anteriormente. Então, assim, a demanda que esse software vai ter de processamento, ela é um pouco nebulosa. Por quê? Eu posso ter um médico que está embarcando no Einstein hoje, ou eu posso ter 35 médicos que estão embarcando nesse software no Einstein hoje. E, eventualmente, eu posso ter um médico que tem uma cartela de 5.000 pacientes, que desses 5.000 pacientes vai resultar em 50.000 registros clínicos. Eu estou sendo bem simplório nos exemplos. E, ao mesmo tempo, eu posso ter um médico que está trazendo uma cartela de 100.000 pacientes e que esses 100.000 pacientes vai resultar em mais de 1 milhão de registros. Então, assim, como balancear esse jogo para que, se caso médicos que têm uma cartela muito alta estiverem migrando simultaneamente ou concomitante, o sistema não comece a ser prejudicado em performance, em lentidão, para que, eventualmente, um fluxo de importação de dados de um outro sistema para o nosso sistema não onere a operação do dia a dia dos usuários que já estão no sistema, né? Então, imagina que loucura, né? Eu estou trazendo um novo usuário, né? Estou adquirindo um novo usuário e, por conta dessa aquisição, eu estou prejudicando a experiência de todos os que já estão usando. Então, a gente teve muito esse cuidado. Então, a gente falou assim, para fazer essa operação, tem que ser algo que a gente tenha uma alta taxa de processamento simultâneo, porque é o que a gente estava falando, qualquer médico que for ser importado, mesmo que ele não tenha tantos pacientes, aqueles poucos pacientes, vamos dizer assim, um médico que tem uma cartela de 5.000 pacientes, esses 5.000 não são 5.000 registros, porque para cada paciente ele vai ter 2 registros de alergia, 3 registros de cirurgia, 4 registros de atendimentos anteriores. Então, no final do dia, são muitos registros, mesmo para um médico que tem uma cartela de, entre aspas, poucos pacientes. Então, a gente precisava definir uma solução que tivesse um paralelismo, né? Conseguisse fazer um processamento simultâneo eficiente e que a gente conseguisse ter um auto monitoramento disso, porque também qualquer erro que aconteça, né? Eu consegui migrar 95% dos prontuários daquele médico. Os 5% que não migrou, quando ele for atender, ele vai sentir falta e aí prejudicou a experiência dele, vai falar que não funciona. Enfim, é uma experiência negativa para o seu usuário que precisa ser devidamente cuidada, né? Então, a gente fez uma análise de várias possíveis soluções
E a gente fez uma combinação que ficou bastante legal, né, como um case final. A gente tem um parque tecnológico um pouco diverso aqui no Einstein, mas principalmente a área que eu atuo, que chama plataforma digital, a gente utiliza bastante Node.js como solução back-end. E a gente fez uma combinação do Node, principalmente porque o Node tem um recurso que não é tão explorado, não é tão falado por aí, mas que tem um poder muito legal, que são os streams, né? Então, o conceito de streaming é muito parecido, na verdade, é o conceito por trás, por exemplo, de quando a gente está assistindo um filme na Netflix. Então, eu estou assistindo um filme na Netflix, eu estou carregando e já consumindo aquele filme. Eu não espero fazer todo o carregamento para depois passar a assisti-lo, né? Então, é diferente, por exemplo, de uma promise, para a galera aí do JavaScript e tal, vai conseguir entender bem legal o exemplo que eu vou fazer. Então, quando eu estou numa linguagem de programação ali, acessando uma variável, o comum é eu acesso aquela variável e só depois que eu terminei de carregar ela, eu tenho acesso à informação que contém aquela variável, que é o mesmo conceito de uma promise. Quando eu estou tratando de streaming, eu estou carregando e já acessando simultaneamente. Então, eu não espero carregar tudo para começar a acessar o valor por dentro. Então, a nossa combinação foi Node, por conta dessa singularidade da forma como ele trabalha com streamings, que é bem legal, e combinando com serverless. Então, assim, como que a gente criou? O médico, quando ele vai fazer a importação dos prontuários desse sistema XPTO, né, de qualquer sistema que seja para o nosso sistema, ele vai ter um arquivo CSV ali, gigantesco, né, com várias linhas, contendo todos os registros ali que estavam no sistema. Isso é até uma lei, né, que todo sistema prontuário médico precisa dar alguma forma do usuário extrair caso ele solicite, né? Tem alguns que são mais modernos, que tem ali alguns botões que você extrai, tem alguns que você tem que solicitar por e-mail, mas enfim, é uma lei, então, por geral, todos respeitam. Então, o usuário ele chega no nosso sistema com esse arquivo CSV, tem uma interface para ele fazer a importação disso. Quando ele faz a importação disso, o nosso sistema ele vai subir esse arquivo CSV num bucket S3, e o bucket S3 ali, a gente faz esse processo de disponibilizar isso num bucket S3 por streaming. Então, como que funciona? Ao invés da gente pegar todo o arquivo, esperar isso ser processado todo e subir inteiramente de uma única vez, a gente sobe isso por streaming. Consequentemente, a gente está subindo uma linha do CSV por vez. Isso, no conceito de streamings ali, seria o que equivale ao chunk. Então, o chunk é essa pequena unidade do streaming que a gente tem acesso, mesmo sem ter processado ele como um todo. Então, parafraseando agora, eu estou subindo meu arquivo CSV e eu consigo acessar cada linha dele sem necessariamente ter que esperar todo o processamento terminar. Consequentemente, quando a gente está acessando cada uma dessas linhas, isso dispara uma função lambda, que ela pega o conteúdo dessa linha ali, né? Então, ele vai pegar todos os dados, os registros clínicos contidos ali, e ele vai jogar isso numa fila SQS. Consequentemente, quando essa fila SQS recebe esse dado, ela vai disparar uma outra lambda, e essa outra lambda ela vai pegar esse dado e armazenar no nosso banco de dados. Tem uma fila dead letter queue configurada também, então se essa função que faz o armazenamento não funcionar por qualquer motivo que seja, vai voltar para a dead letter queue e consequentemente a gente vai ter o registro, ó, essa linha aqui falhou por tal motivo. Aí a galera que está acompanhando pode até perguntar, pô, Roberto, você recebe do S3 ali no mecanismo de streaming, é, numa lambda e joga no SQS que depois dispara outra lambda. Por que que você não simplesmente está usando a primeira lambda para já registrar no banco de dados? É uma excelente pergunta, inclusive. Então, assim, o ponto é, a gente precisa ter um auto-monitoramento desse processo. Se eu estou nessa primeira lambda já tentando fazer a inserção, eu Roberto, vou precisar fazer todo o tratamento manual para quando isso der erro, eu avisar por qualquer motivo que seja, ou algum webhook em algum lugar, avisar um
colocar numa tabela de log num ELK, enfim, eu vou precisar configurar todo o mecanismo para quando der erro, eu capturar essa exceção. Quando eu estou numa fila letter queue vinculada à minha fila tradicional de processamento, o que vai acontecer é bem simples. Se minha lambda não aconteceu, volta para o SQS. Se eu exceder as quantidades de tentativas ali no meu SQS, isso naturalmente vai cair na minha letter queue, onde eu tenho uma função específica para tratar essas exceções. Então, eu consigo fazer uma divisão mais saudável para o meu código, né? Não vai ficar uma lambda com um monte de linhas fazendo um monte de coisas. Eu consigo ter uma governança melhor desse código. E, ao mesmo tempo, nesse SQS, quando o item que está vindo lá do S3, ou seja, o chunk, ou seja, a linha do CSV cai nesse primeiro SQS, a gente vê de qual sistema que está sendo importado. Porque, como eu falei, vem um CSV. Mas se está vindo o CSV da empresa A, tem um padrão. Se está vindo da empresa B, tem outro padrão. Se está vindo da empresa C, tem outro padrão. Eventualmente, eles podem até estar chamando utilizando os mesmos parâmetros, né? Então, o nome prontuário está utilizando da mesma maneira. Mas, às vezes, a forma como ele coloca no CSV é diferente. Então, a gente criou nos principais prontuários que são solicitados aqui, já uma forma de leitura adequada, com base nesse fornecedor, né, nessa empresa, na verdade, de origem. E aí, quando o cara não esquece, ele vê, tá vindo da empresa A, então é uma importação do prontuário da empresa A, aí ele dispara a lambda que tem a função dessa empresa A. Se está caindo uma da empresa B, ele já consegue ter essa lógica de naturalmente saber qual função utilizar para ser disparada posteriormente. Então, o SQS a gente consegue até fazer esse tipo de mecanismo para conseguir isolar melhor os códigos e não ficar tudo no mesmo lugar e eventualmente depois ficar com um pacote muito grande, que aí fica mais lento para subir, eventualmente custa mais caro e tudo mais. Legal. Pô, muito bom. Inclusive, mostrou uma capacidade aí de materializar muito boa aí, sem visual, que eu brinquei ali, inclusive, mas consegui imaginar toda a aplicação pela tua explicação, e aí fazendo um trocadilho ruim aqui, né, com saúde, conseguiu dar um raio-x bem legal da aplicação aí. Deu para Bom, entender bem legal, assim, né? Agora, e quase até sem eu tinha respirar, comentado. hein? Mas muito bom, acho que ficou bem completo, acho que deu para dar uma visão geral, assim, e aí até conecto com o que eu comentei ali do monitoramento, né? Porque tu falou, né, da fila da LQ e tal, e aí até com a questão da criticidade dos produtos, né? Talvez nem tanto nesse aqui, talvez, mas o monitoramento, né, uma disponibilidade ou uma falha, né, nas aplicações, né, na área de saúde podem ser bem críticas, como tu mesmo falou, né? Como vocês tratam isso para serverless, sendo que para serverless, né, o observabilidade e monitoramento é algo que é extremamente essencial, né, para conseguir ter uma visão do todo, né? Perfeito. Tem diferentes formas que a gente costuma tratar. Eu vou passar aqui pelas principais. Então, a gente tem softwares de apoio, né? A gente até no passado utilizava o Datadog, recentemente fez uma transição para o Dynatrace. Então, esses softwares que já nos ajudam a ter uma visão consolidada, a vincular traces, então acaba ajudando bastante, principalmente a antecipar grandes problemas antes de se tornarem grandes problemas. A gente também tem utilizado bastante o Elasticsearch. Então, por exemplo, nesses padrões de integração que a gente faz, a gente sempre tem dashboards configurados no Kibana, onde a gente está monitorando os status das nossas integrações. Então, esse aqui teve erro, esse não teve erro. Muitas vezes porque até em cenários como esse, que não são tão críticos do ponto de vista assistencial, mas a gente precisa prestar o esclarecimento para o usuário que fez a importação, né? Tantos por cento deu erro, tantos por cento deu sucesso, porque muitas vezes o erro pode ser proveniente até de um CSV mal formado, enfim, de um padrão que o usuário mexeu sem querer quando foi fazer o upload ou quando foi salvar o CSV, abriu só por ver por curiosidade, deu 2 space ali, jogou para baixo, quebrou uma coluna. Então, a gente preza muito por ter essa rastreabilidade e o monitoramento. Então, a gente casa muito soluções de mercado e algo bem legal que a gente vem tentando fazer é não fazer isso de maneira individualizada ou contextualizada. Então, assim, eu estou rastreando
o meu usuário ou um problema, mas eu rastreio desde a origem. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação que chama uma outra aplicação, que essa segunda aplicação, por sua vez, tem um banco de dados e o problema está nesse banco de dados. A rastreabilidade, o monitoramento que a gente vem construindo, né, que é justamente o conceito da observabilidade, é para a gente rastrear o todo. Então, não é minha aplicação fez uma chamada e a chamada deu errado quando bateu nessa outra aplicação. Não, pera lá. Quando chegou nessa outra aplicação, o que aconteceu? E aí acaba ajudando muito ter esse conceito quando a gente está falando de serverless, né? Porque uma das principais dificuldades quando a gente está falando de monitoramento serverless é a questão do timeout também, né? Porque eventualmente eu vou ter lambdas que estão inativas, porque faz parte do conceito dela, né? E até por conta disso que o custo é extremamente atrativo. E aí, quando eu bato naquela aplicação, ela pode estar por um período de timeout, que aí depois ela vai bater na outra que também está no período de timeout, e aí a minha chamada fica muito longa. Mas espera aí, depois eu bati de novo e foi muito rápido. Então vamos comparar as duas chamadas. Então não é necessariamente um problema de performance. Vamos fazer um teste de carga aqui e vamos ver se é um problema de performance ou foi porque essa chamada individual deu a sorte de pegar 3 lambdas que estavam descansando ali e por conta disso. Então, assim, muitas vezes a gente se assusta, né, desnecessariamente, e muitas vezes necessariamente. Então, acho que o mais importante, assim, que eu poderia passar de mensagem quando a gente está falando desse pilar de observabilidade, é a gente sempre fazer a jornada inteira. Então, assim, da onde está nascendo a chamada, ou se é mesmo, até a mesma observabilidade ali no seu front-end, onde começa a ação do usuário, e onde isso termina. Porque se você olha as coisas de maneira individualizada, já tem algum valor, né? Você vai conseguir extrair algum valor disso, mas eventualmente isso pode até te deixar um pouco enviesado. Quando você consegue ter esse olhar do todo, isso facilita muito para você entender causa e reação, né? Bacana. E acho que legal uma coisa até que tu comentou ali antes, né? E acho que conecta aqui com essa questão da granularidade, né? Da observabilidade é a granularidade, né? Então, tu até falou que em algum momento ali que vocês preferiram, né, ter uma granularidade maior por uma questão até de governança. Então, ao invés de fazer tudo no mesmo, né, lambda, né, separar isso e tal. Isso muitas vezes eu vejo, né, no mercado contrário, né, as pessoas querendo fazer menos por conta de ter menos granularidade, né, e ter menos complexidade, né. E aí tu falou, né, da observabilidade, né, conseguir olhar de ponta a ponta, né. Para ti, né, e aí para o time do Einstein, né, essa maior granularidade, né, tu poder quebrar mais, isso acaba sendo melhor, né, para fazer essa gestão, acaba sendo uma melhor prática para vocês? Legal. Cara, essa é uma pergunta que pode render um podcast só disso, né? Fazer um episódio, né, granularidade com serverless, né, com É, funções, né? exatamente. Porque, assim, tem muitos poréns, né? O que eu adiantaria seria isso. Porque a primeira questão é você ter uma governança estabelecida em princípios. Então, por exemplo, aqui no Einstein a gente já errou muito no passado e a gente respeita muito hoje em dia entender qual que é o motivo de você dividir uma aplicação ou por qualquer que seja um microserviço, seja uma function. Então, assim, qual que é o motivo de você tá querendo quebrar isso, uma solução em duas ou duas em três? Às vezes a resposta pode ser assim, porque eu quero facilitar o deploy. Você entende que essa não é uma resposta válida? Porque se eu for facilitar todo o deploy só porque pacotes menores ficam com deploy mais fácil, daqui a pouco eu tenho mais pacote do que ar que eu respiro. Então, assim, quais que são os motivos de você querer segmentar? Se você tiver isso bem claro, fica mais fácil. Então, assim, acho que para cada empresa, talvez seja diferente. Porque se eu tenho uma empresa com 2 pessoas, é diferente de eu ter uma empresa com 20, que é diferente de eu ter uma empresa com 200. Então, o seu parque tecnológico, a sua mão de obra vai te ajudar muito a entender o quanto você deve se preocupar com isso, e se você deve se preocupar com isso, estabeleça esses princípios que vai ser muito saudável. E aí tem o Domain Driven Design, né, o famoso DDD, que ajuda muito a também preservar e te guiar dentro dessa lógica. Então, por exemplo, no cenário que eu citei, nós poderíamos ter uma lambda que faz uma inserção
diretamente no banco de dados, mas a gente preferiu ter uma lambda que joga no SQS, que por sua vez vai disparar uma outra lambda e tem um letter queue vinculado. Eu apresentei dois principais motivadores que foi o nosso, né? A gente pode ter pacotes de lambdas diferentes dependendo do sistema de origem, né? Então, se está vindo do sistema da empresa A, ele tem um padrão diferente, então isso modifica a forma como eu vou ler esses dados. No padrão da empresa B, modifica. No padrão da empresa C, modifica. Se eu colocasse tudo isso na primeira lambda, essa lambda ia ter um pacote bem grande. Então, nessa primeira lambda, ela ia, além de ter a função de interpretar esses dados, ela também ia precisar fazer a inserção e tratar as exceções. Então, só aqui, eu estou colocando 3 obrigações nela. Então, o que a gente faz? A gente recebe o dado que está sendo chamado ali por, por streaming, nessa primeira lambda, e ela interpreta o dado que está vindo e coloca no SQS da maneira como o SQS delimita ali. Então, ele tem um padrão de dados que ele espera receber aquilo, que é o padrão de dados que a lambda do outro lado vai puxar do que está sendo inserido nele. Então, essa primeira lambda, a responsabilidade dela é receber o dado, entender de qual empresa está vindo, saber interpretar esse dado para colocar no SQS dentro do padrão que o SQS espera, ou seja, do padrão que a próxima lambda que vai processar espera. A próxima lambda vai pegar o dado dentro desse padrão e inserir no banco de dados. Se ela der errado, vai cair no the letter queue, que consequentemente vai ter uma lambda que vai pegar esse dado e armazenar ali num repositório que a gente tem no Elasticsearch, que é onde a gente monitora os erros. Então, assim, eu tinha 3 responsabilidades que eu poderia concentrar tudo na mesma lambda e que, eventualmente, esse pacote ia ficar grande. E aí tem o que a gente já conhece, né? Quanto maior o pacote, mais demorado é o deploy, ainda que quando a gente está falando de Lambda tende a não ser tão demorado assim, né? E ao mesmo tempo vai ficando mais caro. Mas, do ponto de governança, imagina só como isso pode ficar complexo com o passar do tempo. Então, eu quero, por qualquer motivo, eu quero fazer uma mudança no meu código que salva a exceção lá no Elasticsearch. Eu vou ter que mexer no código que também está fazendo a interpretação e também está fazendo a inserção no banco de dados. Então, assim, tem testes para resguardar a qualidade do software e tudo mais. Mas existe o risco de eu quebrar a minha aplicação por conta de que eu estou fazendo uma alteração no que vai ser salvo no Elasticsearch de exceções que dá no fluxo. Então, assim, quando a gente olha para as responsabilidades e tenta segregar a nossa aplicação, isso a gente está falando de Lambda aqui, de serverless, mas isso serve até para microserviços e aplicações monolíticas eventualmente, né? É, a gente tem que entender as responsabilidades para ter uma boa governança daquilo. Porque se a gente sempre vai pela opção mais fácil ou pela opção que parece mais rápido, quando a sua empresa começa a ter muitos anos, ou alguns anos, em alguns casos até mais rápido, né, do que um ano, daqui a pouco ficou totalmente inviável fazer a gestão disso. Aí começa a ter código mal feito, aí começa a ter desenvolvedor que não está satisfeito no dia a dia porque fica mexendo só em código ruim, aí mexe numa coisa, quebra outra. Então, quando você olha muito para essa questão de responsabilidades, entender o domínio, que a sua aplicação funciona, então tudo isso ajuda muito a você ter clareza de quando dividir e quando não dividir. É claro que resguardo o que eu falei no início, né? É diferente quando você tem 2 desenvolvedores na empresa, quando você tem 20, quando você tem 200. Mas eu diria sempre isso, assim, se você está pensando em quebrar uma aplicação, se você está tentando quebrar uma função em várias funções, entenda as responsabilidades dela. Porque, eventualmente, você quebrar a mesma responsabilidade em mais de uma função, por exemplo, vai tornar mais difícil ainda a sua vida do que se você não tivesse quebrado. Agora, ao mesmo tempo, se você está com muitas responsabilidades na mesma função, talvez isso também torne sua vida mais difícil. Pô, bem legal. Pô, concordo totalmente assim com a tua explicação. Acho que faz bastante sentido. E aí, enquanto tu explicava, eu fiquei curioso, e talvez seja curiosidade dos nossos ouvintes também, sobre os principais desafios, as dores que tiveram, né, tanto para esse projeto ou para outros de serverless, né, como por exemplo, né, todo esse desenho, né, que foi feito arquitetural, essa granularidade, né, a forma como foi disposta, né, as responsabilidades de cada coisa, né, se foi algo que já
já nasceu assim ou tiveram que sofrer, né, e passaram por certas dificuldades que levaram para esse caminho. Então, queria que tu explicasse um pouquinho aí quais foram os principais desafios, as dores e principais lições aprendidas aí nessa jornada. Legal. Cara, assim, a gente acertou bastante nesse case, eu diria, porque não mudou muito do desenho que eu falei desde o desenho inicial. Mas eu posso trazer um ponto de atenção que a gente recorrentemente olha para isso e a única mudança que a gente fez. O ponto de atenção é assim, o nosso banco hoje, ele é um RDS, mas é um RDS não serverless. Um RDS, desculpa, gente, é um Aurora, consequentemente RDS, mas tradicional, ele não é serverless. Então, o que pode acontecer em dado momento, nunca aconteceu e a gente vem monitorando para, nos primórdios dos indícios disso, a gente já tem uma contração, mas assim, a gente tem uma arquitetura que tem uma alta escalabilidade. Então, o nosso ponto de atenção é, eventualmente eu posso escalar tanto o meu processo e, consequentemente, o meu back-end, que o meu banco não vai aguentar. Então, esse é um ponto de atenção, porque contando o case, parece que tudo também foi a melhor escolha do mundo e tal. Então, assim, o nosso banco, ele era tradicional, antes de ter essa arquitetura que a gente desenvolveu, e a gente não viu motivo de mudar, só por conta dessa nova arquitetura que a gente trouxe, voltada muito para serverless ali. Então, manteve-se o banco, e esse é um ponto que aí ressalta até o que a gente falou, se a gente não monitorar, eventualmente pode quebrar por conta disso, né? São dois padrões de computação diferentes e um tem uma escalabilidade mais poderosa do que a outra. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar. E o segundo ponto, como eu falei, né? A gente tem a aplicação front-end ali, num estático. O usuário ele chega com CSV, faz a importação nisso, que manda para o nosso back-end, que o nosso back-end sobe isso num S3 e vai disparando ali via streaming, né? Os chunks que dispara essa primeira função serverless que a gente já bem explicou. Esse back-end que a gente cita que sobe para o S3, inicialmente ele era serverless. Ele era uma lambda também, feita só para isso. Só que essa lambda, ela acabava ficando muito tempo processando, porque como o arquivo pode ser muito grande, eventualmente gastava muito tempo dela e podia até estourar o timeout dela total, né? O tempo limite de processamento da lambda, né? Então, a gente começou assim, não teve problema nos primeiros usuários, né? Até porque a gente começa sempre com pacotes menores ali, mas quando a gente vai Sim. abrindo para o público total, a gente começou a ter certos gargalos. Então, a gente tomou a decisão de tirar essa primeira lambda que recebia o arquivo e ficava subindo para S3, e a gente trocou para centralizar isso no nosso back-end core, que já é um container em Kubernetes, né? Então, ele não tem esse problema de eventualmente estourar um timeout limite e nem de que quanto mais ele processa, ele vai ficando mais caro, né? Então, da arquitetura que a gente contou aqui no início, não tivemos grandes mudanças, além dessa que eu diria que foi o principal ponto aí que se a gente voltasse lá no tempo, aí eu falaria para mudar no início. Legal, muito bom. Assim, até caminhando já para o final aqui do nosso papo, né? É, por fim, assim, os objetivos que vocês tinham, né, em termos de projeto, né, foi alcançado, né, no final das contas, né, em termos de performance, até tudo que tu trouxe até de desafios, né, que tinha, né, então performance, não ter problema ali, eventualmente do noisy neighbor, né, de ter alguém, né, que vai atrapalhar quem já está usando, ou eventualmente de custos, né, no final, né, valeu a pena, né, o que ficou legal, eventualmente o que não também, né, então queria ouvir um pouquinho se foi, no final das contas, né, um sucesso, né, esse projeto atingiu, né, os resultados esperados. Então, legal. Assim, 100%. É um projeto que a gente considera de bastante sucesso aqui internamente. Desde a primeira vez que a gente colocou isso no ar, tivemos pouquíssimas tratativas, né? Como eu citei, essa substituição ali do pilar onde recebe o arquivo CSV foi a única, em um sentido de, putz, gerou alguma manobra que exigiu o desenvolvimento mesmo para alterar a arquitetura inicial proposta.
Então, para algo que tinha uma criticidade muito grande, né? E a gente precisou fazer numa velocidade assim de entrega bem rápida também, que foi algo no momento a gente estava com um pouquinho de pressa aí para entregar, como todo mundo sempre passa por esses apertos, né? TI. Quem nunca, né? Então, quem nunca, né? Ou quem sempre, né? Quem Por aí sempre. vai. Tá mais para quem sempre. É, mas faz parte, né? A gente acaba se acostumando também. É, mas então a gente colocou isso no ar, mesmo tendo toda esse calor, né, de expectativa, tivemos pouquíssimos problemas. Os problemas que teve por conta de monitorar, a gente conseguiu resolver sem também transpor dores para o usuário final. E falando de custos, assim, eu diria que também certamente é algo que trouxe para a gente um resultado significativo. Então, atualmente, né, a gente gasta em média de 25 a 30 dólares geralmente por mês dentro dessa arquitetura. E quando a gente foi fazer o projeto lá atrás, se a gente fosse numa arquitetura mais tradicional, de ter um banco dedicado para isso, de ter um container dedicado, é, o custo que ia ficar, que a gente calculou, quando a gente estava desenhando o projeto, era de 500 dólares, né? Então, como a gente está falando que está gastando em média entre 25 e 30 dólares, a gente está falando de uma economia por volta de 95%, né? Então, do ponto de vista de sustentabilidade, né? Faz uma diferença gigantesca, né? Pode não parecer tanto se a gente for fazer a conta inversa, né? Pô, 500 dólares não vai mudar a vida de nenhuma empresa. Mas se toda a arquitetura que a gente for propor, toda a solução que a gente colocar no ar, a gente tivesse cuidado de fazer as melhores escolhas, tanto do ponto de vista de solução mesmo, quanto de sustentabilidade financeira, certamente a gente teria muito menos problemas com o FinOps, né? E por aí vai. Com certeza. E aí eu conecto, inclusive, sustentabilidade no termo mais amplo também, né? Porque no final, menos máquina rodando, né? É mais sustentável também, né? Então isso acaba fazendo bastante sentido também. Cara, para a gente fechar, né, aqui já o nosso episódio, queria ouvir de ti, né, uma mensagem final aí que tu quer dar para os nossos ouvintes, uma dica, enfim, né, da tua mensagem final aí para o pessoal que está nos ouvindo e eventualmente quer usar serverless e tal. Cara, o que eu poderia dizer, assim, que é até engraçado que é um pouco da minha trajetória e a gente conversou lá no início, né? Hoje em dia, a serverless se tornou muito popular, né? Então, grande parte dos desenvolvedores que eu converso, que eu entrevisto, conhecem já, mas majoritariamente a galera conhece Function. Então, conhece Lambda, conhece Google Function e por aí vai. Mas, cara, tem um parque muito divertido, assim, para trabalhar. Então, explorar Step Functions, explorar o parque como um todo, né? Então, não se prender exclusivamente a conhecer funções, mas ir mais a fundo. Então, conhecer, por exemplo, o próprio SQS, que a gente citou aqui, e muitas vezes tem até coisas que a gente utiliza como serverless que a gente não conhece tão profundamente, como o próprio S3 no final do dia, né? Então, os eventos que ele extrai, por exemplo, que a gente está utilizando aqui no case. Então, para a galera aqui que eu entendo que é amante de serverless que está ouvindo, né? O que eu diria é, cara, tem um parque tecnológico que é muito legal, muito divertido de trabalhar, muito divertido de estudar. E certamente a gente pode tirar bons aprendizados para colocar no dia a dia corporativo também, se a gente expandir as nossas visões aí para além do mundo de funções, né? Muito bom, Roberto. Muito obrigado aí pela tua participação, né? Obrigado por topar aí, dedicar um tempinho para compartilhar o case do Albert Einstein, né? E trazer, né, bastante informação que foi muito rico, né? Para conhecer o que o Albert Einstein faz, né? No final das contas, em termos de tecnologia. Então, só tenho a te agradecer aí por ter participado do episódio. Imagina, o prazer foi meu de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia. Maravilha, muito bom. E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.